a minha doença, a causa dela é emocional. A gente descobriu isso, tanto que toda vez que eu fico chateado com alguma coisa, fico triste com algo, brava, eu tenho todos os sintomas da doença. Aparece um caroço reacional e depois que passa, ele some. Várias vezes durante meu tratamento eu pensei que estava doente de novo, que não estava funcionando, alguns tratamentos que eu fiz e funcionou, por conta disso, por conta do meu emocional. E todas as vezes que o meu CA voltou ou deu uma piorada, eu exatamente estava passando por um momento difícil emocional. Em relação à crença, é muito isso. O emocional, ele controla toda a nossa vida, sabe? Toda a nossa vida, até a vida espiritual, social e até mesmo a parte física do nosso corpo, né? Então, assim, eu tento me apegar, assim, com a minha crença em relação a Deus mesmo, sabe? É, várias outras pessoas me questionam isso, como que eu consigo viver ainda uma vida acreditando na minha crença, mesmo eu estando doente, sabe? E eu comecei a conciliar. Desde que eu fui diagnosticada, eu sempre tentei entender o seguinte: eu nunca questionei nenhuma parte da espiritualidade, do universo, qualquer coisa, sabe? Nunca questionei, assim, porque acho que não faz sentido questionar, acho que eu deveria entender. E justamente eu me apegar com essa crença no momento que eu estive mais fragilizada foi o que me ajudou a encarar de uma forma bem mais leve, sabe? Porque o emocional diz tudo sobre nós, sabe? Você encara a doença de um formato diferente, É, né? uhum, Pensando em leveza, pensando na prosperidade. E o que que uhum. você conseguiu mudar na tua vida após a doença? Ver o mundo de uma forma diferente. Depois que eu fiquei doente, minha vida mudou totalmente. Totalmente, sabe? Eu não dava valor pra nada. Não que eu não dava valor, eu dava, só que assim, eu nunca parei pra analisar as coisas da minha vida. Uma coisa que eu converso muito com o Lucas. Eu vivia numa vida que eu critico hoje. Uma vida muito automática, que você não presta atenção nas coisas que acontecem. Tipo, por exemplo, a gente tá aqui nessa conversa, tô dando o meu maior valor pra essa conversa, como se fosse literalmente a última conversa que eu teria na minha vida, sabe? Eu comecei a encarar as coisas assim. Algumas pessoas acham que viver como se fosse o último dia seria uma coisa muito triste. Só que na verdade não é triste. É uma coisa bonita porque você torna esse momento único, sabe? Então o que eu aprendi foi a valorizar os momentos com a minha doença. Por exemplo, eu sou muito grata por ter ficado doente, mas também foi a pior coisa da minha vida. Eu sou grata por causa disso, porque fez mudar a minha visão, sabe? Eu não me lembro como que é respirar com dois pulmões. Me lembro, porque eu nunca parei pra prestar atenção como que era respirar. Hoje em dia eu, assim, tenho minhas limitações, tô falando, mas eu tô ofegante, sabe? Porque eu tenho só praticamente 70% do pulmão esquerdo, um pouco menos ainda. Então, é totalmente diferente você ter 100% e ter, sei lá, 70% dos dois juntos, sabe? Então é Uhum. meio difícil, assim. Mas principalmente também estar com as pessoas, porque por muito tempo eu vivi muito isolada por causa da quimioterapia, transplante de medula, tinha que ficar em isolamento, tinha que tomar vacina para imunidade, então não podia ter contato com ninguém. Às vezes nem com a minha própria família eu não podia abraçar muito, sabe? Então aprendi a valorizar esses momentos. Acho que isso que mais mudou a minha mente, sabe? E no começo, hoje, claro que a reação sua hoje com isso é diferente. Mas e no começo? Eu fiquei bem perdida no começo. Na verdade, assim, ai, sei lá, eu me acho sempre muito especial nessa parte. Não me, assim, me glorificando, mas porque eu Uhum. reconheço isso. Quando eu fui diagnosticado com a doença e vieram me falar, eu dei risada. Quem veio conversar comigo foi uma psicóloga, inclusive. Ela veio perguntar como que eu tava me sentindo com tudo isso. Eu comecei a dar risada. Eu falei, cara, não sei, sabe? Eu não sei. Acho que tá tudo bem. E eu ainda lembro que ela ficou me olhando, tipo assim, meu Deus, coitada dessa menina, ela nem sabe o que ela tá falando, sabe? Sim, sim. Mas, tipo assim, eu, sabe, tá nem aí. Acho que também porque eu não sabia a complexidade da situação, né? Mas, assim, sempre encarei de uma forma, assim, mais leve. E eu me lembro que quando eu cheguei ali nesse momento com a doença, assim, comecei o tratamento, ficou mais pesado, sabe? Eu comecei a perceber que não era mil maravilhas perder um cabelo, porque eu confesso que eu tinha muita curiosidade. Só, nossa, como é que vai ser quando eu ficar sem cabelo? Eu não tava triste antes de perder, mas depois que você vê caindo é uma situação diferente, sabe? Entendi. Então, assim, eu fiquei bem perdida. Teve um momento assim que. Vocês já estavam juntos? Não, Não. teve um momento que eu recaí muito, assim. Fiquei bem, Então, bem depressiva. te interrompendo, vocês se conheceram após você ser Sim. diagnosticada, é isso? Uhum. Exatamente. Eu fui diagnosticada com 15 anos, Uhum. foi em final de outubro de 2021, e eu conheci o Lucas ano passado. Então, vocês estão quanto tempo de relacionamento? Vou fazer um ano. Vai fazer um ano em agosto. Dá pra chutar, acho que 9 meses. Não, 10 meses.
Vai fazer 10 meses. E é muito bacana esse apoio do Lucas com você, né? Parceiro de todas as horas, a gente percebe. Mas também, Isabela, a gente para pensar Isabel, no âmbito psicológico, cada notícia triste ou digamos que até mesmo que existe uma previsão sobre a doença, a gente vive um certo luto. Uhum. A perca do cabelo, aquela questão de às vezes ter limitações naquilo que eu vou fazer, mas a gente percebe que você, dentro das suas limitações, consegue aproveitar cada minuto de uma forma diferente. Então, o quanto que, às vezes, você já ressignificou essa doença dentro de ti. Uhum. Isso eu acho mais bacana. É, Porque para você, a doença hoje tem outro significado. sim. De repente, a vida tem mais significado do que a doença. É, tem até uma coisa que eu gosto de falar, assim, que às vezes me perguntam como que ficou a minha visão sobre a vida, e eu dou um certo exemplo. Tipo, se esse copo tivesse na metade, você falaria que ele tá meio cheio ou meio vazio. E por mais que é uma coisa simples, mas diz muito sobre nossa percepção das coisas. Se a gente tende a ter um lado mais pessimista ou um lado mais otimista, sabe? Só que esse otimismo é uma coisa que você se trabalha. Você não nasce sendo totalmente otimista com as coisas. Você não nasce, você já não nasce assim pensando, se eu fosse diagnosticada com uma doença, eu ia continuar sendo feliz pro resto da vida. Porque nem comigo, que sou assim hoje, não foi assim, sabe? Que nem eu tava falando, eu passei por um período assim bem depressivo durante o meu tratamento. Ficou muito pesado, eu não tava aguentando mais, sabe? Só que eu comecei a pensar, meu Deus, se eu ficar só reclamando, se eu ficar só muito pra baixo, eu não vou conseguir fazer nada do que eu quero. Eu tava ficando mais doente do que eu já tava, sabe? Eu tô sorrindo porque eu estou em cuidados paliativos, porque se eu não tivesse, eu realmente Nossa. estaria nas últimas, sabe? Então eu procuro coisas que me proporcionam uma qualidade de vida. E se você tem qualidade de vida, com certeza você vai ficar feliz. Se você ficar depressivo pro resto da vida, a tua aparência muda muito. Você decai muito, você emagrece, você fica cheio de olheira, não que eu não tenha, né? Mas assim, sabe, é totalmente diferente. E ainda é um tabu muito grande você enfrentar as coisas assim.